Lula adota uma decisão meio termo sobre a tributação da gasolina e do etanol, mas o foco mesmo tem que ser o fim da PPI, senão toda e qualquer ação sobre esse tema é paliativa. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também peço, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal clicando no botão valeu, porque assim você nos ajuda a manter esse canal funcionando e a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo às 4 horas da tarde de 27 de fevereiro e acabou de sair a informação de que o presidente Lula, após reunião com o Ministério da Fazenda, com o Fernando Haddad, Casa Civil, enfim, o Jean Paul Prates da Petrobras, decidiu pela volta gradual da tributação federal em relação ao preço da gasolina e do etanol no Brasil. Segundo o colunista Valdo Cruz, do G1, a meta do Ministério da Fazenda é arrecadar, por conta dessa volta dessa tributação, 28 bilhões de reais até o fim do ano, que é a volta gradual do PIS e COFINS que o Bolsonaro zerou para tentar vencer as eleições em 2022. Esse retorno vai se dar de forma gradual. O formato técnico da proposta, até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não está definido, ainda não está batido o martelo de como isso vai se dar. O texto técnico, o texto propriamente dito da proposta. Mas isso já está acertado, segundo o colunista Valdo Cruz, e a Mônica Bergamo, da Folha, também acabou de divulgar a mesma informação. Então vai se dar de forma gradual e deve ter aí tributações diferentes para a gasolina e para o etanol, como forma de estimular a produção de biocombustíveis, que, do ponto de vista ambiental, é melhor, menos agressivo ao meio ambiente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina. Mas a gente sabe que a matriz energética do mundo ainda é o combustível fóssil, enfim, é o petróleo. A ideia do Ministério da Fazenda é reduzir o déficit de arrecadação pelas medidas eleitoreiras de Bolsonaro, que está em 231 bilhões, para algo entre 90 e 100 bilhões de reais. Essa foi uma denunciada que já vinha há algum tempo o Ministério da Fazenda defendendo a reoneração da gasolina e do etanol no Brasil. Isso tinha se dado por medida do Bolsonaro até o fim do ano passado, o governo Lula prorrogou, e é bom a gente ressaltar que a prorrogação da desoneração do gás de cozinha e do óleo diesel no Brasil segue até o fim do ano, salvo alguma mudança daqui para lá, mas está em vigor, segue até o fim do ano. O óleo diesel e o gás de cozinha são os que afetam os mais pobres de forma mais direta, porque o transporte de mercadorias, inclusive o de alimentos, se dá majoritariamente no Brasil por caminhão, e caminhão é movido a óleo diesel, assim como a passagem do transporte público no Brasil, majoritariamente de ônibus por ônibus, e ônibus também é óleo diesel. E o gás de cozinha, evidentemente, para que os agentes, os trabalhadores, enfim, as pessoas tenham mais facilidade para cozinhar os seus alimentos. Essa decisão de Lula vai muito no meio termo. O Ministério da Fazenda tem detectado esse déficit de arrecadação, esse problema dos cofres públicos, e já propunha o fim da desoneração dos combustíveis já desde sempre. E o governo Lula prorrogou, atendendo inclusive a um entendimento político de que fazer isso agora de bate pronto ia causar problemas inflacionários, problemas políticos, de aprovação política, ia iniciar uma guerra de narrativa pesada na sociedade, principalmente no setor médio da sociedade, a chamada classe média, que é quem abastece, que tem carro, que abastece o posto de gasolina, na bomba, etc. e tal. Então a gente deve ter algum aumento no preço da gasolina e do etanol, mas esse preço deve ocorrer de forma escalonada, de forma mais branda, e essa medida ela é meio termo do ponto de vista da estrutura do governo e ela é paliativa. Eu vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo o link para a reportagem do Valdo Cruz, do G1, e da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, tudo explicando os dados sobre essa decisão, enfim, que eles tiveram acesso e que acabaram de divulgar momentos antes de eu gravar esse vídeo. Então está dado aí essa decisão, que é uma decisão meio termo. De fato, a gente tem esse problema de arrecadação. Veja, há uma lógica no Brasil, já não é de agora, de que o Estado é ruim, que tem que zerar imposto, que não tem que ter imposto para nada, etc. Só que sem imposto,
Não é possível construir estradas, escolas, hospitais, contratar professores, contratar médicos, pagar salários, reajustar, aumentar salários, garantir direitos, garantir previdência, garantir uma série de ações, de fatores, construir universidades, abrir vagas de ensino superior, pagamento de bolsa de pesquisa. Há uma infinidade de ações, compra de vacinas, como nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, é retomada a campanha de vacinação contra a Covid, enfim, a volta do Zé Gotinha ao cotidiano dos brasileiros. Então, é com dinheiro de imposto que se faz isso. E aí, abrir mão de receita, você abre mão de ações concretas. Se a gente tem um governo, e aí governo fala governo federal, governo estaduais, prefeituras, que não tem ações concretas, que não faz nada, não, aspas, não precisa de imposto. Mas se você tem governantes que querem executar, fazer ações concretas, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. E essa fonte são os impostos. Um bom exemplo disso é o caso que ocorreu no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, com as chuvas lá, o alagamento, a enxurrada, pessoas morrendo, pessoas ficando desalojadas. As ações para atender aquelas pessoas, seja do ponto de vista mais imediato do socorro, seja da construção das casas que virão depois, que estão para ser construídas, tudo isso vem de imposto. E esse imposto precisa ser arrecadado em algum lugar. Uma coisa é o debate se tem muito ou pouco imposto no Brasil, simplificar, etc. Esse debate é justo, é válido e alguma medida será feita daqui a alguns meses quando o ministro Fernando Haddad apresentar sua reforma tributária. Mas é preciso ter imposto. Essa lorota de imposto zero é isso mesmo, é só uma lorota. Mas essa medida do Lula, do meio termo interno do governo, ela é paliativa. Por que ela é paliativa? Por conta da chamada PPI, da paridade de preço nacional, paridade de preço de importação, que basicamente coloca o preço do petróleo brasileiro na cotação internacional, numa vinculação direta. E isso precisa acabar, porque senão o preço do combustível no Brasil fica à mercê das intempéries internacionais, ao sabor do vento internacional, seja por questão especulativa financeira, de aumento de dólar, subida, enfim, cotação do petróleo, seja por ações, inclusive com interesse de geopolítica do ponto de vista de dominação de um país sobre outro, de influenciar na cotação do petróleo internacional. Por exemplo, em 2013, 2014, a gente teve a OPEP mexendo na cotação internacional do barril do petróleo e isso afetou diretamente a economia da Venezuela. E isso foi feito de propósito para dificultar a vida financeira da Venezuela. Eu não estou aqui fazendo discurso de defesa ou contra aos governos venezuelanos, principalmente dessa época, que já é do Hugo Chávez para cá, mas só para mostrar como ficar à mercê da cotação internacional atrapalha, inclusive, os nossos interesses nacionais enquanto Brasil, país, enfim, nossa soberania nacional. Nós temos uma estatal do petróleo, que é a Petrobras, que é uma das principais estatais de petróleo do mundo, e não faz sentido a gente ter uma empresa do porte da Petrobras e não ter o controle sobre o nosso preço, nosso preço do petróleo, nosso preço da gasolina, enfim. Por que o governo Lula ainda não mexeu nisso? Porque ainda não está a diretoria nomeada por Lula no comando da Petrobras. O Jean Paul Prates já assumiu a presidência da Petrobras, mas ele assumiu de forma interina. E ele fica nessa interinidade até o dia 13 de abril, que é quando, inclusive, o governo federal vai nomear os novos membros da diretoria administrativa da Petrobras, do conselho administrativo da Petrobras. E a partir daí se pode mexer na PPI. E é essa a expectativa que eu tenho, muita gente tem, de que se desfaça essa política de preços que é do Temer, que é a grande causadora, a grande causa desse problema do preço do combustível no Brasil é essa política da PPI. Tudo que se fizer, se não mexer na PPI, acaba sendo paliativo, porque eu vou tirar imposto aqui, subimposto ali, desonera aqui, onera ali, mas eu fico à mercê de cotação internacional de uma moeda que não é nossa. Veja, o Brasil produz petróleo, extrai petróleo, é autossuficiente em petróleo, tem uma política de construção de refinarias que foi parada, as refinarias foram vendidas, foram privatizadas, e isso é importante também ser retomado. Mas a gente tem uma estatal de petróleo, que produz petróleo, existem refinarias no Brasil, mesmo as privatizadas, mas o Brasil não tem controle do preço do seu combustível, isso não tem sentido. Então é preciso rever a questão da PPI. Sem isso, tudo será paliativo. E essa decisão do Lula é uma decisão de meio termo típica de governo
típica de governo de frente ampla. Porque é isso mesmo, governo de frente ampla você tem, inclusive, posições que são bastante distoantes sobre o mesmo tema. Que aí se vai para a mesa de debate interno, discussão interna, e se toma decisões. Muito via de regra, decisões de meio termo. Claro, evidentemente que eventualmente algumas decisões podem pender mais para uma posição política e outras para outra posição política. E agora foi uma decisão literalmente de meio termo. Volta, mas volta não total, volta parcial, de forma gradual, e vai voltando o imposto dos combustíveis. Mas é preciso, se houver o fim da PPI, aí o consumidor não sentirá praticamente nada dessa questão do imposto do combustível, né? Porque a gente não vai ter mais a cotação do dólar, e aí a Petrobras, o Brasil, vai conseguir estipular, definir os seus preços de acordo com os interesses nacionais, e não só interesse para pagar dividendos a acionistas da Petrobras. Aí muita gente fala, mas a União também, acionista da Petrobras, também recebe. É verdade. Mas o lucro da Petrobras, o faturamento, não pode servir só para isso. É preciso que ele volte para investir na própria empresa, fomentar o desenvolvimento. Que é esse o grande papel que a Petrobras tem para o povo brasileiro, para o nosso país. Sem isso também a Petrobras não tem muito sentido de ser. Que foi mais ou menos o que os caras quiseram fazer, né? Não tinha construção política para vender a Petrobras, então privatiza de fato e não de direito, que é esse negócio de botar dinheiro para acionista. Então é isso, a gente tem essa decisão de meio termo do Lula, que é uma decisão importante, ficou ali no meio termo um equilíbrio, porque a gente tem esse problema de arrecadação, a gente tem ainda o problema do ICMS dos estados, que essa decisão do Bolsonaro, ele zerou os impostos federais e mexeu no ICMS dos estados. Os estados estão com dificuldade de arrecadação. A maioria esmagadora dos estados brasileiros depende do ICMS, tendo o ICMS o principal imposto. Então, se você afetar isso, também é menos escola, menos hospital, menos professores contratados, menos médicos, menos enfermeiras, menos reajuste salarial. A gente tem piso salarial de enfermagem, piso salarial de agente de saúde para serem pagos, piso nacional de professores. Todo esse tipo de coisa depende de impostos. Então não dá para a gente ficar brincando de imposto zero a vida inteira, né? Isso foram duas bombas colocadas pelos antecessores de Lula, a do Temer, que é a principal, que é a PPI, e a do Bolsonaro, que é essa agora que ele tirou tudo que é imposto, esculhambou o Estado brasileiro para tentar ganhar a eleição, e isso precisa ser refeito. Essa decisão do Lula atua sobre a bomba que Bolsonaro deixou, mas é preciso também mexer na bomba que o Michel Temer deixou. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Reforço o pedido para caso você possa e queira, contribua aqui com o canal clicando no botão valeu. Também peço para que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileira. Peço também que você acesse meu blog de texto, que esse link está passando aqui embaixo da tela. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar. Mas só não vai xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.